Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou falar sobre o VX Smart da Vivence, tá certo? Vai ter a live de lançamento no dia 28. Só que é o seguinte, pessoal, de acordo com as informações que eu tive aqui, eu vou falar a parte ruim e a parte boa desse aparelho. Eu sei que tem gente que vai se chatear comigo, vai criticar, só que aqui no canal a gente tem que ser imparcial, tá certo, pessoal? A gente não pode tomar partido nem para um lado nem para o outro. Tem a parte boa do aparelho, que é uma inovação no mercado, é o único aparelho que tem aplicativos de streaming e canais de TV, só que nem tudo é maravilha, pessoal, e é isso que a gente vai falar agora, né? A gente vai falar alguns pontos negativos que eu achei no aparelho, lembrando que é a minha opinião, meu ponto de vista, né? Se você está assistindo esse vídeo achar que não é o certo, quiser comentar, falar alguma coisa, acrescentar, por favor, fale. Fique à vontade. Só digo uma coisa, vamos manter o respeito aí, vamos fazer um debate bacana aí em relação ao equipamento. Primeiramente, pessoal, o que eu queria falar sobre o VX Smart, né? De acordo com as informações que eu peguei das especificações do aparelho, que eu vou até mostrar para vocês, está aqui no meu celular, tá aqui, pessoal, aqui são as especificações, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Resumindo, esse aparelho ele tem 2 GB de memória RAM e 8 de armazenamento. Esse é um ponto negativo porque eu achei que é muito pouca memória para o aparelho, sabe? Pelo que ele entrega, diz que vai entregar, né, que é os aplicativos de streaming, os canais de TV, por quê? Porque vocês têm que lembrar que com o tempo que a pessoa vai utilizando, esses aplicativos que vêm nele vão se atualizando, entendeu? E também tem que ver que o usuário também tem o desejo de baixar outros aplicativos. Então, isso pode, né, sobrecarregar o sistema, ocasionando travas, né? Então, para rodar um sistema bom, na minha opinião, era para ser 16 a 32 GB de memória de armazenamento, né? E pelo menos 3 ou 4 de memória RAM, na minha opinião. Deveria ser mais, né? E outra coisa também que de acordo com as informações que eu peguei, se eu não me engano, quem comprar esse aparelho tem 1 mês grátis de Globoplay, tá certo? Eu acho que é muito pouco, né, para quem vai comprar um aparelho, investir uma grana, né, que não pode ter certeza que não vai ser barato, né, pessoal, vai ser um precinho bem alto, né, então 1 mês é muito pouco, né, uma empresa como a Vivências, eu acho que deveria fazer uma parceria maior com outras empresas aí, para poder oferecer uma vantagem para o consumidor, né, pessoal, porque, por exemplo, ela deveria ter feito uma parceria com a Netflix, tipo assim, vamos dar uns 6 meses de degustação, quem comprar esse aparelho vai ter 6 meses para ver filmes grátis e tal. Após esses 6 meses, aí a pessoa vai optar se vai fazer uma assinatura ou não. Lembrando que os aplicativos que vieram no aparelho são pagos, né? Você tem que criar uma conta, você tem que pagar uma mensalidade por mês para poder utilizar. Então, pessoal, eu vejo que também é um ponto negativo, né? A Vivence poderia fazer essa parceria sim com essas empresas. Sabemos que tem outros aparelhos aí no mercado aí, que a concorrência vai ser muito forte aí, né? A Vivence vai ter que concorrer com outros aparelhos que oferecem mais vantagem. Vocês sabem muito bem que tem aparelhos alternativos aí, que você assiste canais abertos, canais TV fechada, né? Não é legalizado, né? A vantagem dessa box é que é uma box homologada pela Anatel, né? Então tem essa vantagem. Mas para concorrer mesmo de frente, bater de frente mesmo com essas outras marcas, ela deveria oferecer essa degustação aí que eu estou citando para vocês, né? Com essas marcas aí que tem por aí afora, porque a concorrência é muito grande. Acredite, pessoal. Vocês sabem muito bem que tem as TVs que já são smarts, aparelhos aí box que oferece vantagens melhores aí, né? Mais conteúdo e tudo, né? Então, eu acho que o VX Smart fica muito limitado em relação a isso. E de acordo com a informação que eu tive aqui, o aparelho não vai vir com um preço barato, vai vir caro, entendeu? Então, é uma desvantagem muito grande, né? Porque, por exemplo, no caso do VX10, ele foi um sucesso de vendas pela propaganda que fizeram, a divulgação, e também pelo preço, né, cobrado na época, né, existia uma demanda de migração, as pessoas precisavam de receptor, antena, essas coisas. Então a Vivence saiu na frente porque fez uma propaganda muito grande, o preço era atrativo, os antenistas abraçaram a causa, então eles
fizeram a divulgação desses aparelhos para seus clientes. Mas, pelo que eu estou vendo aí, infelizmente, não tem como a gente, como antenista, passar esse aparelho para o cliente num valor que eles vão cobrar, que eles vão falar na live, lógico, né? Mas não tem como a gente repassar para o cliente para que a gente tenha lucro em cima do aparelho em si, né? Também é um ponto negativo em relação ao preço, né? Deveria ter um incentivo aí para o antenista, né? Para pelo menos eles passar para a gente um preço mais em conta, para a gente poder passar para o consumidor, mostrar as vantagens e a gente obter lucro em cima do aparelho, até porque tem nosso tempo, nossa dedicação ali, dar atenção para o cliente, vai estar lá e tudo. E outra coisa também que eu queria dizer para vocês, pois é, pessoal, teve gente no YouTube que já fez vídeo mostrando o aparelho, né? Então é assim, eu não sou nada contra, né? Porque errado, eu acho que a empresa que permitiu que a pessoa mostrasse o aparelho no YouTube, até porque vai ter uma live de lançamento, entendeu, pessoal? Eu mesmo entrei em contato com o Ivan da Vivência perguntando se ele tinha como disponibilizar esse aparelho, né? E ele falou pra gente educadamente que não tinha como, porque tem vários canais no YouTube, então ele não tinha como disponibilizar um aparelho para cada um. Aí, até aí tudo bem, eu concordo, beleza. Mas quando você tem essa brecha que você libera para uns e não libera para outros, eu acho que fica meio desigual, sabe? Deveria pelo menos dizer assim, você só pode gravar depois da live, né? Porque eu sou da opinião seguinte, ou você libera para todo mundo ou não libera para ninguém, tá certo? Minha opinião. Mas o rapaz que fez o vídeo não tá errado, né? Tá na razão dele, né? Qualquer um que tivesse no lugar dele faria a mesma coisa, beleza, pessoal? Mas a gente não vai brigar por causa disso, é só um ponto de vista meu, aquilo que eu vejo, que eu tô vendo aí nos últimos dias. Mas é assim, eu tô falando esses pontos negativos, não é querendo derrubar a empresa, não, é só uma opinião minha, né? Se vocês tiverem uma opinião contrária, vocês podem dizer, é daquilo que eu acho, mas vamos esperar a live, vamos esperar o que eles vão dizer, o preço mesmo oficial, né? Tomara que a gente consiga, né, desses aparelhos, porque eu tenho interesse em passar para o meu cliente e tudo. Tomara que seja um sucesso de vendas, porque é bom para a empresa, é bom para nós que somos antenistas e é bom para o consumidor. Mas eu falei esses pontos de vista porque eu acho que são melhorias que a Vivência poderia fazer para poder agregar valor em cima do equipamento, né? Fica aí a dica aí para vocês aí, os engenheiros, o dono da Vivências. Então é isso, vamos esperar, pessoal, e era isso que eu queria dizer. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha do aparelho e até a próxima. Valeu!